trabalhos, quando for o caso. Quinto, propor alterações em seu regimento interno. Sexto, apontar prioridade na formulação e execução de planos e projetos relacionados à tecnologia da informação. De acordo com suas atribuições, o CGD recomendou a criação de um grupo de trabalho para a elaboração do novo PDTIC da UFOPA, grupo de trabalho este criado pela Portaria 568, de 24 de agosto de 2018. O PDTIC, segundo o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, SISP, é um instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TIC, definindo as estratégias e o plano de ação para implementá-las. Para a elaboração do documento, o grupo de trabalho, seguindo orientações da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, SLTI-MPOG, adotou a metodologia indicada no Guia Prático de Elaboração do PDTIC, versão 2.0, a qual estabelece uma fase de preparação, uma fase de diagnóstico e uma fase de planejamento. Após a fase de diagnóstico, considerando a atribuição do CGD, apontar prioridade na formulação e execução de planos e projetos relacionados à tecnologia da informação, no dia 9 de abril de 2019, em reunião desse comitê, foram deliberados sobre os critérios de priorização para as necessidades de TIC levantadas na fase de diagnóstico. Após a conclusão dos trabalhos da comissão, foi consolidada uma minuta pelo grupo de trabalho, a qual foi disponibilizada no site de Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, para apreciação da comunidade acadêmica, com o intuito de coletar contribuições para a construção do documento. Esse processo foi divulgado no site oficial da UFOPA e em outros meios de comunicação interna. Ao término do processo, a minuta do documento foi apresentada pelo grupo de trabalho e apreciada pelo CGD, sendo aprovada no dia 18 de setembro de 2019 por este comitê. Parecer, diante do exposto, considerando o cumprimento das etapas previstas na metodologia assim, é porque está preso aqui. Assim, assim como a consulta à comunidade acadêmica, este comitê recomenda a aprovação pelo consumo do PDTIC UFOPA na vigência 2019-2022, o qual deverá ser monitorado e revisto anualmente no âmbito do CGD. Então, eu peço a dispensa do interstício referente a esse processo. Nosso diretor do CETIC está aqui presente, o Wellington Gabler, e está à disposição também para qualquer esclarecimento. Eu solicito a dispensa do interstício para discutirmos esse tema nessa reunião. Alguma consideração contrária a isto? Não havendo, então, abre espaço para deliberação. Consulto, Wellington, você gostaria de fazer algum comentário, falar algo sobre? Já vamos abrir diretamente. Então realmente, o Wellington está à disposição para qualquer esclarecimento sobre a construção do documento e alguma manifestação? Então, não havendo, os conselheiros estão devidamente esclarecidos para apreciar a aprovação do PDTIC. Então, conselheiros, por favor, em regime de votação, vou solicitar. Sim, o pessoal do café está atento, né? Estão atentos, né? Nós estamos entrando em regime de votação. Eu vou pedir para nossos servidores e estagiários do SESG ficarem atentos à votação lá da mesa. Então, eu vou perguntar primeiramente quem são favoráveis à aprovação do PDTIC conforme parecer do CGD. Então, em regime de votação, por favor, os conselheiros que são favoráveis à aprovação, por favor, se manifestem. Os favoráveis, por favor. Estamos em regime de votação. Favoráveis à aprovação, por favor. Podem baixar as mãos, por favor, agradeço. Os desfavoráveis, podem baixar as mãos. Desfavoráveis, por favor. Não há. Abstenções, por favor. Temos uma abstenção, então está aprovado esse instrumento de planejamento importante para a área de TI, chamado PDTIC. Fazer um agradecimento em seu nome, Wellington, aos administradores das pró-reitorias, né? E outros servidores que contribuíram, a equipe de trabalho que contribuíram. Conforme eu já tive a oportunidade de algumas reuniões, elogiei muito o trabalho disciplinado e
e muito técnico dessa equipe. Inclusive, eu já até falei, já avisei que não pode desmobilizar, porque agora o foco é o processo eletrônico. Então, vamos juntar forças ao Francisco Benes, que faz parte, inclusive, da equipe do PDTIC, e ele está coordenando essa implantação do processo eletrônico, e aí eu vou pedir ajuda tanto do CETIC, dessa equipe que trabalhou em torno do PDTIC, para nós nos debruçarmos para reforçar essa equipe de implantação do processo eletrônico, que é uma prioridade para nós. Lembrando que nós estamos com o alvo de, em 2021, não termos mais nenhuma pasta branca correndo à universidade. Tá? Um outro alvo importante, que não tem a ver exatamente com o processo eletrônico, mas eu tenho falado sobre isso, é a universidade parar a utilização, ou a compra, pelo menos, de descartáveis. Então, por favor, tragam seus copinhos, canecas. Olha, esse aqui está fora do padrão, né? Mas chegou aqui, mas nós vamos paralisar essa compra em 21. Então, no ano de 2020, vamos fazer igual eu já vi, por exemplo, na CAPES. Na CAPES, quando você entra, você já tem um aviso, não há descartáveis no prédio. Então, é um processo de implantação difícil, mas nós vamos conseguir, aliado a outras ações de redução de papel, de redução de impressão. Inclusive o CETIC está à frente desse trabalho. Então, o processo eletrônico vai ajudar muito na redução do nosso consumo de papel. Aliado a isso também, já que eu estou falando nesse assunto, redução do consumo de galões de água é um outro alvo nosso. Então, mudar essa lógica que nós acabamos implantando, que sobrecarrega a equipe de almoxarifado. Então, são muitas ações, e agradeço, Wellington, seu nome aí, a toda a equipe do CETIC e da equipe de trabalho. Vamos seguir em frente. Temos algo que eu estava conselheiro ainda, quando nós estávamos cobrando esse regimento interno dos conselhos superiores. Finalmente chegou e temos esse ponto de pauta, temos um parecer da Câmara de Legislação e Normas, com relatoria do nosso conselheiro Flávio Micareta. E você fará a leitura, Flávio? Eu não localizei você. Ah, tá. Você vai fazer a leitura para nós? Você não queria, né? Não, é porque, assim, são 60 páginas, né? Certo. E aí tem a primeira parte, tem um parecer, que eu acho que são 12 páginas. Então, não sei se seria viável fazer a leitura. Pressupõe que todos tiveram acesso, né? E aí faz as proposições, e qualquer dúvida a gente está aqui, a Câmara de Legislação, para tirar as dúvidas. Eu creio que atende a norma regimental fazer uma contextualização e o parecer final. Salvo o melhor juízo, eu creio que isso atende. E tá aí bom. Eu gostaria que eu pudesse fazer a leitura dessa contextualização que tem e o parecer final. Tá, eu vou tentar fazer uma contextualização aqui, não fazendo uma leitura, mas de alguns pontos principais que nós alteramos, né? A primeira página fala da competência, né, que a Câmara de Legislação e Normas é competente para enfrentar a matéria, de acordo com determinados artigos. E aí a gente entrou no mérito aqui. E assim, o que nós percebemos? Que a minuta da resolução, ela estava, vamos dizer assim, ela não estava de maneira lógica, de acordo com uma reunião ordinária. E o que nós tentamos fazer é colocar de maneira mais pedagógica possível, de maneira mais lógica, para que cada passo cada passo da reunião fosse realizado também de acordo com o regimento. Então, primeiro, por exemplo, nós falamos da estrutura, depois a gente fala das câmaras, da ordem de serviço das câmaras,
da eleição dos conselhos. E aí, no capítulo 6, a gente vai tratar do funcionamento dos conselhos superiores. E aí a gente faz uma diferença entre sessão ordinária, extraordinária e solene. Fazemos também a conceituação. Após isso, dentro da sessão ordinária, nós criamos subseções, né? Aí a gente fala, por exemplo, da subseção 1, da instalação das sessões ordinárias. Aí ocorre a instalação, né? Depois da instalação, ocorre a comunicação, a proposição, a indicação. É como a gente faz as nossas reuniões e está de acordo, vamos dizer assim, de maneira cronológica. Aí vem a ordem do dia, aí depois a votação do pedido de vista e da questão de ordem e da parte. E aí, no final, nós colocamos as disposições finais. Alguns pontos, vamos dizer assim, polêmicos, vamos colocar assim. Nós estamos propondo a inclusão e também a exclusão. Um ponto que é interessante, que nós colocamos aqui, eu acho que a maioria dos conselheiros vão estar a favor, é uma proposta até da Câmara de Legislação e Normas, é a questão de colocar carga horária de 2 horas semanais a serem cumpridas na sede. Então, o conselheiro, nós não temos carga horária até agora, né? Então, a gente propôs isso no capítulo 5 dos conselheiros, ok? Uma outra proposta foi que a proposta antiga, ela fecha um quantitativo de 70%, né, de docente. A gente entende que se nós fecharmos qualquer quantitativo, fosse 70, 60, 80, e fosse alterado a legislação maior, a gente correria em risco de estar em desacordo, em desarmonia com a legislação possivelmente alterada. Então, nós retiramos isso. E também nós retiramos a questão da representação. Por exemplo, estava lá 4 representantes docentes, 4 representantes técnicos, 4 representantes discentes. Nós também retiramos porque estava em desacordo com o regimento geral da universidade. De mais a mais, assim, o que a gente tentou fazer foi dar uma amplitude maior para os conselheiros, tentando fomentar mais a democracia dentro do conselho e colocando também a questão do tempo, né? A gente colocou tempo também em relação a 5 minutos para cada manifestação, colocamos prazos também para o parecerista, 15 dias úteis, então é um prazo aí bem extenso, que ele pode também, obviamente, pedir para ser ampliado de acordo com a matéria, né? Por exemplo, matéria que tem volumes de 3, obviamente que ele não vai conseguir fazer isso em 15 dias úteis, o conselheiro. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum conselheiro tiver alguma dúvida, a gente está aqui para trabalhar e para responder. Por fim, assim, o que foi mais alterado foi a questão do procedimento dentro do conselho, principalmente da sessão ordinária. É isso. Obrigado, conselheiro Flávio, e também a Câmara de Legislação e Normas, um parecer muito técnico, cuidadoso, como tem sido de praxe por parte do conselheiro Flávio e também da Câmara de Legislação e Normas. Então, eu agradeço bastante o trabalho minucioso. Solicito a dispensa de interstício para nós discutirmos esse tema aqui nessa reunião. Alguma consideração contrária a isso? Claro que sim. Claro que sim. Pode ser que eu esteja... Primeiro, boa tarde, colegas. O regimento de funcionamento dos conselhos, eu acho que é um documento que vai orientar, né, a dinâmica de funcionamento dos conselhos daí para frente, daqui, né, para frente. E eu digo para vocês, eu não sei se aqui, diferente de mim e alguns colegas que nós já conversamos, se todos tiveram condição de ler realmente o texto. Porque eu, particularmente, quando a gente vem dos campi,
e o tempo é muito limitado. Eu tive condição de ler o parecer, mas não tive condição de ler o documento. E sei que tem colegas que também não conseguiram ler. Aí a questão é, será que não era mais, sei lá, mais prudente, sabe, mais tranquilo, que a gente pudesse dar um tempo para que a gente pudesse ler melhor, e aí a gente discutia como nós transferimos, inclusive, a questão da parte da reunião da manhã, a gente poderia deixar para uma próxima reunião. Eu estou colocando, eu acho que em função da importância do documento. Não entro no mérito, até porque não tem por que discutir a manifestação dos colegas que elaboraram o documento e que emitiram o parecer também. Porque o parecer, por exemplo, tem muita coisa no parecer que para mim ficou duvidoso, mas eu realmente não tive condição de ler. E assim, já conversei com vários colegas que também disseram a mesma coisa. Não sei se daqui da sede todo mundo leu, mas nos campos nós tivemos dificuldade. Então é só para que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre isso. Porque nós estamos decidindo como vai ser daqui para frente. Ok? Professor, eu compreendo a fala da professora Raimunda, porque, de fato, essas reuniões, a pauta, né, foram de processos com muitas páginas, né? A RIDH em si é um processo que tiveram várias páginas. No CONSAD teve um processo, que era o relatório da auditoria, de 360 páginas. Então, realmente, são documentos maçantes que demandam realmente uma leitura. Mas, muito mais do que isso, eu queria fazer uma proposta. Eu reconheço o trabalho do Flávio, é um trabalho muito bem feito, né, um parecer muito exaustivo até. Mas, por exemplo, quando eu li, eu ainda vi alguns pontos omissos, né, quanto à questão do regimento. Só como exemplo, a ausência de regulamentação da perda do mandato do conselheiro, né? Outra coisa que eu não verifiquei no parecer, nem o demérito do Flávio, mas também quando se tem muita coisa para fazer, é difícil abordar tudo, mas tem muitos pontos nesse texto que conflitam com o regimento geral da universidade. Então, o ideal é que se faça um levantamento também de quais pontos precisam ser alterados no regimento geral da universidade, né, para aprovar a minuta desse regimento da forma como está. Além de que, talvez seja importante adotar como metodologia de deliberação a respeito desse regimento, o que vai exigir o quórum mínimo e o quórum de 2/3, né? Porque ao alterar o regimento da universidade, a gente tem que, para alterar o regimento da universidade, tem que ter o quórum de 2/3. Então, assim, eu queria fazer uma sugestão, se fosse o caso, assim como foi da RIDH. A RIDH foi um processo muito importante para a nossa universidade e também para o Conselho, onde já houve um parecer, e após o parecer houve, né, a constituição de uma comissão mista com representante das unidades, que o regimento do Conselho, né, a gente pudesse hoje também montar uma comissão mista com representante de todos os segmentos, representação técnica, representação docente, representação discente, a representação dos diretores dos campi, dos institutos, os pró-reitores, para que a gente pudesse dar, até mesmo não desconfiando do trabalho da reitoria, também é muito importante reconhecer o trabalho que foi feito na apresentação desta minuta, né? Mas acho que uma comissão mista, ela conferiria até mais legitimidade ao documento, a gente poderia propor, pensar também a questão de disponibilizar para contribuições externas a respeito deste documento. O parecer do Flávio, por mais que ele abordou várias situações, né, do texto, trouxe novas propostas, mas eu não tenho dúvidas de que, ao se discutir esse ponto de pauta aqui, haverá também várias proposições, porque cada pessoa, cada conselheiro pensa de uma forma, né? Eu também tenho várias contribuições para incluir ou então alterar no regimento, eu tive esse cuidado de fazer, são cerca de, eu acho que um pouco de 35 a 40 contribuições. Então, assim, eu acho que isso vai demandar um tempo muito grande da gente. Talvez se a gente começar essa discussão hoje, não sei mais ou menos que hora nós vamos terminar, né? Além de que, por exemplo, se aprovarmos o regimento hoje da forma como está, pode não abordar o próximo ponto de pauta, que é a mudança do regimento geral a pedido da auditoria, né, que conforme a recomendação do CGU, a auditoria agora tem que ser vinculada ao Conselho Superior de Administração. Então, a gente também tem que regulamentar, dentro desse regimento geral dos conselhos, como é que vai ser a atuação
como é que vai ser a subordinação hierárquica da auditoria com o Conselho Superior de Administração, né? Então, como a professora Raimunda fala, esse é um documento importante, vai pautar todos os atos dos conselhos superiores daqui para frente. Então, eu acho que a gente pode, de certa forma, montar constituir uma comissão, né? A depender da data da próxima reunião, a gente já pode assumir o compromisso de já trazer esse ponto de pauta já para a próxima reunião. É totalmente legítimo o anseio de se aprovar esse regimento. Muitas vezes as discussões no conselho acontecem em razão de exatamente isso, de não se ter um regimento, né? Não se sabe como ir, para onde ir, porque nós não temos um texto de apoio, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cautela e pensar, ou não dispensar o interstício, ou criar essa comissão mista para que a gente possa fazer detalhar, né, de forma mais apurada esse regimento. É uma opinião minha. Obrigado, conselheira Raimunda Costa e conselheiro Alain. Algo importante para a gente colocar aqui é que essa era uma entrega importante para ser feita. Eu compartilho desses mesmos pensamentos expostos aqui. Então, era uma dívida, vamos dizer, já de longa data, trazer para os conselhos. Eu queria só fazer uma reflexão se seria necessário, de fato, a criação de uma comissão, porque me parece que essa comissão elencada pelo Alain é quase o consumo todo. Então, eu creio que a gente poderia pensar numa metodologia, que aí poderia não ser feita em dezembro, já que em dezembro temos já algumas pautas, poderíamos fazer na primeira reunião de 2020, já com todos os novos conselheiros, e a gente pensar uma metodologia de artigo por artigo, destaques, né? Eu não conheço muito bem isso, não fiz isso ainda, mas poderíamos estudar essa metodologia para a gente ir passando o regimento um a um, porque algo que o Alain elencou perfeitamente, vai ter que ser feito um trabalho de localizar no regimento geral o que precisa ser alterado. E talvez eu vou fazer uma reflexão ainda maior, né? Eu já tenho falado isso, falei ontem no CONCEP. Nós precisamos iniciar o processo de revisão geral do regimento geral. O próprio regimento geral prevê a sua revisão a partir do 4º ano de sua aprovação. Então, começou o prazo ano passado e tem 2 anos para concluir essa revisão. Nós não começamos. Pode ser que esse seja um ensejo para nós já fazermos essa revisão do regimento geral. E aí, o que eu recomendo para agora? Então, não dispensamos o interstício, a gente amadurece essa proposição. Eu creio que vai dar mais tempo para todos estudarem melhor a proposição, as propostas que o Flávio e a Câmara de Legislação e Normas apresentaram. E aí eu creio que com uma maior maturidade a gente possa decidir isso, qual vai ser o próximo encaminhamento. Eu creio que já avançamos bastante da situação que nós estávamos, como eu falei, desde 2017, pelo menos 2016 eu lembro, uma cobrança, cadê esse regimento dos conselhos? Nós estamos mais próximos do que antes. Então está em tramitação aqui no conselho e gostaria muito de reforçar essas recomendações dos conselheiros. Alguma outra consideração sobre a questão do interstício? Só um instantinho, Tota. Só por conta do nossa comunidade que está ao vivo. Pode falar. É que as unidades acadêmicas também têm seus regimentos que dependem desse, né? Então vai ser um atrás do outro. Sim. A gente também já comentou, né, que o foco para primeiro semestre é a construção. Tivemos uma reunião já inicial com os diretores, inclusive nós estamos devendo, por parte da gestão, de um envio de várias informações para vocês começarem a pensar. Está relacionado com um pedido que o Luamin reforçou de trazer para esse conselho uma discussão sobre a organização dos campi dos institutos. Então, a proposição, então, a nossa ideia inicial, viu, professora Raimunda, não era nem efetivamente deliberar sobre ele hoje, porque realmente não há condições, né?
mas iniciar uma discussão. Mas se os conselheiros acreditam que não estão aptos no momento para iniciar essa discussão, o interstício é justamente para isso. Quer dizer, já fizemos aqui a apresentação da leitura, podemos marcar essa discussão para iniciar na próxima reunião, se assim houver entendimento, e essa discussão se arrastar, ser um processo, na verdade. E aí eu vou conversar na próxima reunião, nós vamos fazer a recomposição das câmaras, que aí seria importante conversar com a nova presidência da Câmara de Legislação e Normas, porque eu acredito que seria uma competência da Câmara fazer esse levantamento do que precisa ser mudado no regimento geral, né, quais são os artigos afetados, da proposição apresentada com o parecer da atual Câmara, o que conflita, o que deveria ser alterado, e aí o Alan lembrou bem, alterações no regimento geral requerem quórum qualificado, então seria importante, quando nós formos deliberar sobre esse regimento, vamos ter que fazer essas duas ações concomitantes, né? Alterar o regimento geral, se for o caso, e depois aprovar o regimento dos conselhos. Alguma outra consideração? É exatamente isso que eu ia comentar, professor. Fiz parte da primeira comissão para elaborar o regimento, né? Eu, professor Joaci, professora Eliane do IBEF, a Proplan na época. E naquela época os trabalhos foram interrompidos exatamente porque o nosso estatuto não casava com o nosso regimento geral. E aí não tinha como a gente dar continuidade à proposta de uma orientação para as nossas reuniões em função dessa separação, né, entre o estatuto e o regimento. Então, penso eu que, embora a gente realmente estamos precisando de uma orientação como essa há bastante tempo, a gente precise primeiro pensar em alterar o nosso regimento geral, não é, para que ele esteja de acordo com o nosso estatuto, e aí sim a gente trabalhar todas as outras legislações que precisam depois disso. Eu vou fazer uma proposta aqui, então como nós iniciamos o processo hoje, na próxima reunião, ou em janeiro, eu creio que seja até melhor, já com toda a nova composição do Consul, nós possamos discutir a metodologia e aí resgatar essa proposição do Alan, talvez criar uma comissão para fazer essa análise, ou a própria Câmara de Legislação e Normas, análise do regimento, e talvez essa comissão possa, inclusive, guiar essa metodologia de construção, que não chega a ser uma estatuinte, mas é um regimento de alta complexidade, de uma importância muito grande, né? Então, vamos ter que pensar numa metodologia diferente de apreciação e de construção do que nós temos feito normalmente com outros documentos, né? Então, pode ser que tenhamos, inclusive, de ter que ir artigo por artigo, se for o caso, e com um dispositivo de destaques e coisas do gênero, para ir avançando nessa construção coletiva do documento. Conselheiro Flávio, por favor. Não, só para ficar como proposta para a próxima comissão, que vai se debruçar sobre a minuta, né? A criação do colégio eleitoral ou não, eu acho que é importante, nós não discutimos isso. E também a questão que nós falamos hoje de manhã, a questão do plenário virtual, se é viável ou não colocar isso para algumas comissões permanentes e algumas matérias da Câmara. Ótimo, isso dá bastante pano para manga, e claro que já estava no nosso horizonte que isso não vai se esgotar numa única reunião, vai ser um processo, mas o processo está iniciado. Temos um acordo de voltarmos então a falar sobre isso, reunião de janeiro ou fevereiro, vamos ver qual vai ser a primeira reunião de 2020, né, que já com a nova composição de diretores de camp e representantes de categoria. Temos esse encaminhamento? Alguma disposição contrária a isso? Então, Flávio, agradecer muitíssimo, né, pelo trabalho muito cuidadoso, né, como sempre, muito cuidadoso do seu parecer, e ele vai ser, com certeza, já foi um passo muito importante de análise
e que vai subsidiar, não é, seja qual for a metodologia que nós adotarmos, já vai ser um bom início de trabalho. Então, quero agradecer muitíssimo. Então, nós estamos aí com esse processo aí para tramitação no Conselho logo nas primeiras reuniões de 2020, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo ponto de pauta, que é uma proposição de alteração do Regimento Geral da UFOPA. E temos o processo 010954, temos o parecer da Câmara de Legislação e Normas com relatoria do conselheiro Alan Chaves Batista. Pode fazer, por favor, conselheiro, a leitura para nós, por favor? Obrigado. Relatório. A auditoria interna requer no presente processo a alteração do Regimento Geral da UFOPA para que haja alteração de sua vinculação hierárquica ao Conselho Superior de Administração. Ficou faltando esse ponto. Atualmente, a Audin está vinculada à reitoria, requerendo passar a ser vinculada ao CONSAD da universidade. Eis o relatório, passa-se então a análise da demanda. Ao que se observa do memorando número 14/2019 Audin UFOPA, a folha 2, verso, a Audin informa da necessidade de se alterar o regimento interno da UFOPA para se adequar ao referido ato às normativas hierarquicamente superiores, especialmente quanto ao decreto de número 3.591, do ano 2000, a qual assevera em seu artigo 15, parágrafo 3º, que as unidades de auditoria interna das entidades da administração pública federal indireta vinculadas aos ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição. A auditoria interna vincula-se ao Conselho de Administração ou a órgão de atribuições equivalentes. Além disso, no âmbito da UFOPA, quando da recente aprovação do regimento interno da Audin, conforme resolução de número 262 de 2019 e 263 de 2019 do Conselho Superior Universitário, já houve previsão da vinculação da auditoria ao Conselho Superior Universitário, Conselho Superior de Administração, conforme artigo 2º da resolução de número 262 de 2019, a qual diz: a Audin vincula-se diretamente ao Conselho de Administração, CONSAD da UFOPA, e está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º do decreto de número 3.591, de 6 de setembro de 2000. Tal demanda, inclusive, for objeto da recomendação de número 18.1409, constante do relatório de auditoria da Controladoria Geral da União, de número 2018-00628. Em razão disso, mostra-se necessária a alteração do regimento geral da UFOPA. Todavia, merece destaque a disposição do artigo 14 do decreto de número 3.591/2000. Artigo 14. As entidades da administração pública federal indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle. Conforme se observa, é dever da UFOPA garantir os meios administrativos necessários para o desenvolvimento da atividade da Audin, especialmente com recursos humanos e materiais. Como se sabe, os conselhos superiores da UFOPA, mesmo que sendo instâncias superiores à reitoria, vinculam-se a ela apenas para fins administrativos, mantendo-se sua autonomia. Isso também acontece com a Comissão de Ética, que, vinculada hierarquicamente à Comissão de Ética Pública de Brasília, garantindo sua autonomia, tem vinculação à reitoria apenas para fins administrativos. Vinculação administrativa serve para que seja garantido recursos humanos, financeiros e materiais para o desenvolvimento das atividades de um órgão-setor. Logo, deve ser ponderado assim, se assim também não deveria ser com a Audin, para que sua vinculação seja à reitoria para fins administrativos, sugerindo alteração para que o artigo 95 do Regimento Geral da UFOPA, atualmente assim descrito, o artigo 95 diz que são órgãos suplementares da UFOPA, inciso 2, auditoria interna, passe a constar da seguinte forma, com a inclusão de um novo parágrafo. Artigo 95. São órgãos suplementares da UFOPA, inciso 2, auditoria interna. Haverá, então, a inserção do parágrafo 2º com o seguinte texto. A auditoria interna é órgão suplementar vinculado hierarquicamente ao Conselho Superior de Administração,
mas com vinculação administrativa à reitoria apenas para a garantia de recursos financeiros humanos e materiais para o desenvolvimento de suas atividades. Tal proposição atenderia, inclusive, o que hoje já existe quanto à operacionalização dos serviços administrativos da Aldim, uma vez que é pela reitoria que se homologam as férias dos servidores da Aldim, bem como se fornece materiais de expedientes, etc. Por fim, ressalta-se ainda a necessidade de quórum qualificado de 2/3 para aprovação da proposta, nos termos do artigo 50 do Regimento Geral da UFOP, conforme transcrito abaixo. Será exigido quórum especial de 2/3 do total dos membros do Consum, a linha C, para modificar o estatuto da universidade ou o regimento geral. Conclusão e voto. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, este relator vota pela necessidade de alteração do regimento interno da universidade, com a vinculação da Aldim hierarquicamente ao Conselho Superior de Administração, mas com vinculação administrativa à reitoria, observando-se o quórum qualificado para tal. Muito obrigado, conselheiro. Consulto a plenária sobre a dispensa de interstício para deliberarmos sobre este processo nesse momento. Alguma consideração contrária? Não havendo, então, está dispensado o interstício e eu abro para manifestações dos conselheiros, por favor. Eu vi o nosso auditor-chefe por aqui, ele está aí. Então, se quiser fazer alguma consideração, Jackson, fica à vontade também, e aí pode tirar qualquer dúvida dos conselheiros. Obrigado. Hoje de manhã você já esteve aqui para um outro ponto de pauta, mas já foi adiado, não é? Foi adiado. Professor Rogério, por favor. Acho que o importante é só adicionar ao parecer do Alain, conselheiro Alain. Não sei se o Jackson vai comentar alguma coisa. A importância da Aldim ser vinculado ao consumo e não à reitoria é porque há uma diferença entre ao CONSAD e não à reitoria, é que há uma diferença entre gestão e governança. A gestão, ela é eleita, a gestão ela passa. A governança, ela precisa trabalhar ali, vamos dizer, em uma engrenagem que é diferente da gestão. Então, é por isso que países e instituições sólidas, elas têm um processo de governança, que é um processo não é que ele seja diferente ou divergente, mas ele acompanha e dá integridade, né, àquela instituição. Então, essa vamos dizer que seja uma das maiores importâncias, vamos dizer assim, da gente voltar pela essa mudança. Eu acho que introduzir esse pensamento de integridade na universidade é importante. Eu acho que a gente já está com essa iniciativa com relação à comissão de integridade, de risco. Estamos trabalhando com isso. Eu acho que isso protege a UFOPA como instituição, né, de gestões. Eu acho que é por isso que, se você for ver em outros países, em outras instituições, se tiver um louco sendo presidente, a governança ela se protege ali, protege a instituição. Então, eu acho que só para a gente introduzir esse pensamento realmente de governança e gestão, diferenciando as duas coisas. Não sei se o Jackson queria contribuir com alguma coisa com relação a isso. Obrigado, professor Rogério. Alguma outra contribuição? Não, então temos uma proposição de redação dada pela relatoria. Eu aproveitaria, não sei se houve essa manifestação da auditoria, ela contempla o pedido, conselheiro auditor? Contempla, a sugestão contempla o pedido feito pela Aldim? Boa tarde a todos. Boa tarde. O Jackson, nosso auditor-chefe. Seja bem-vindo sempre, Jackson. Sim, o pedido, né, o relator, ele contempla... tudo bem. O pedido do relator, ele contempla, sim, né, uma vez que a auditoria, vinculando-se ao Conselho de Administração,
ela entra ela abarca aquela questão da governança que o professor Rogério acabou de falar, mas tecnicamente a reitoria pela questão de recursos que vão ser direcionados à unidade. Então ela está perfeitamente contemplada nessa situação. Bom? Não, agradeço. Então, os conselheiros estão devidamente esclarecidos com a proposta apresentada. Então, temos apenas essa proposta. Então, nós vamos entrar em regime de votação. Então, os conselheiros que são favoráveis à alteração do regimento geral, conforme indicado pelo parecer da Câmara de Legislação e Normas, os favoráveis, por favor, se manifestem. Pode baixar as mãos, por favor, 31 votos. Desfavoráveis, por favor. Não há. Abstenções. Também não há. Então, está aprovada essa alteração do regimento geral, atendendo ao pedido da UDIM, que baseia-se numa recomendação da CGU, no sentido de garantir maior transparência ao trabalho da auditoria interna. Então, agradeço muitíssimo por nós termos avançado nisso. Então, nós vamos para o último ponto de pauta da ordem do dia, lembrando que há uma proposição de discussão, né, para o que ocorrer. Nós vamos ainda deliberar sobre isso. Então, é o último ponto de pauta da ordem do dia, que é o calendário das reuniões ordinárias para 2020. Então, a SEGE apresentou uma proposta, dentro daquilo que nós combinamos, né, de alternâncias então estamos mantendo basicamente a mesma estrutura das reuniões desse ano, inclusive com o calendário para as câmaras. Nunca é pouco falar para os presidentes das câmaras a atenção a esse calendário, principalmente para garantir os pareceres em tempo, com antecedência devida das reuniões, tá? Eliane, quer falar um pouco? Quer sim. Fale, por favor. Vocês que elaboraram, vocês vão falar, sim. Só um instantinho. Fale um pouquinho como foi esse processo. Não sei se você quer fazer algum destaque. Boa tarde. Nós tentamos seguir a mesma ideia do calendário do ano passado, desse ano, né? De 2 em 2 meses, e alternando os horários também das câmaras, com 2 semanas antes das reuniões dos conselhos, para que as câmaras tenham tempo hábil para aprovar os pareceres, né? A gente tentou fazer um calendário já aproveitando o calendário acadêmico. Então, nós temos aqui as de laranja são as reuniões das câmaras, de verde as reuniões do CONCEP e CONSAD, que na maioria das vezes acontecem no mesmo dia, uma pela manhã e outra pela tarde, e azul nós colocamos as reuniões do CONSUM. Também nós acrescentamos aqui de amarelo as reuniões do CONSECOM, para já ficar pré-agendado. Tá ótimo, obrigado, Eliane e toda a equipe por esse trabalho bem cuidadoso. Nessa chamada que faremos para as reuniões extraordinárias em dezembro, nós vamos fazer também um esforço para que de convite para os conselheiros do CONSUM estarem, os que quiserem, é claro, no CONSECOM. Lembrando que os membros do CONSECOM têm sido convidados para todas as nossas reuniões, né? Na última reunião do CONSECOM, ficou deliberado que eles não tinham segurança de escolher quem seria o membro para estar presente, porque há uma cadeira, de acordo com o regimento, uma cadeira do CONSUM para um membro do CONSECOM, né? O regimento hoje fala de que só tem direito a voz, né? Não tem direito a voto. Isso pode ser, inclusive, algo para se pensar
nessa revisão do regimento geral. Eu realmente não lembro se o estatuto veda isso, né? Então, também já comentei mais cedo, quando falei sobre isso, né? Não há nenhum vislumbre, né, de nenhuma movimentação no sentido de alteração do estatuto. Então, o que está no estatuto vamos manter para dar essa estabilidade. Nós vamos fazer a revisão do regimento em relação a vários pontos que têm se acumulado ao longo dos anos, várias observações dos conselheiros a respeito de algumas incongruências do regimento em relação ao estatuto e em relação à nossa realidade. Então, vou fazer esse convite para os conselheiros do Consul que quiserem participar da reunião do Consecom, vão ser bem-vindos e vai ser uma oportunidade. A última reunião do Consecom foi muito rica, muito boa, muito participativa, com os membros da comunidade dando um retorno sobre o trabalho da UFOPA. Considera-se muito interessante os conselheiros que tiverem interesse ouvirem, inclusive participarem de fato da reunião, se assim acharem por bem, tá certo? Então, o regimento prevê 2 reuniões anuais, então vamos fechar a segunda reunião agora em dezembro e vamos tentar fazer o possível para fazer isso tudo junto, para possibilitar a participação dos nossos diretores de camp. Então, estamos aí organizando isso, tá? Então, e a proposição? Alguém gostaria de fazer alguma proposta em relação a isso? Diretor Jacen, do Instituto de Ciências da Sociedade, por favor. Boa tarde, professor. Nós tivemos reunidos outro dia alguns diretores, o fórum de diretores, e observamos que acho que quase todos os diretores possuem apenas 30 horas. E todos, né? E sempre nós reservamos a sexta-feira para desenvolvermos as nossas atividades. Sala de aula, pesquisa, extensão. Tá? E gostaríamos, eu acho que deve ser consenso aqui, que nesse dia de sexta-feira nós não tivéssemos reuniões. Né? Que já virou uma constante aqui na UFOP, é de segunda a sábado reunião. Então, reservassem a sexta-feira para não... Certo. É uma proposição. Eu creio que a última vez que nós discutimos sobre isso, aí por favor me ajudem a lembrar, eu creio que um pedido foi para estar alternando, né, que é o que foi a proposição, né, quarta e quinta e sexta, era isso, né, acho que foi esse pedido. Qual seria a alternativa? Manter a alternância tipo terça e quarta e quinta, ou manter fixo quarta e quinta? Voltamos atrás nessa decisão? Seria interessante uma proposição que eu lembro que principal, né, relacionado aí são 2 motivos a alternância, né? Para que os alunos não percam sempre as mesmas aulas, né? Então a alternância é importante para eles não perderem sempre as mesmas aulas, então alternando os horários de CONSAD, CONCEP, alterna, então de 2 em 2 meses, se eles vão perder a aula, não perde a mesma aula. Né? Atender para que ninguém perca a aula é impossível, né? Porque os alunos estão em diversos horários, né? Então a alternância ela é importante por isso. Também os professores também, os representantes de categoria que são professores também pedem isso, porque eles faltam a aula, né, no caso, não dão aula, e aí sempre a reunião naquele semestre, né, sempre a reunião vai cair na aula dele. Então também a alternância serve a esse propósito. Eu vi algumas mãos levantadas. Professora Marcela, professor não era? Isso, professor Luamin, quem mais? Flávio já está aqui com o microfone. Então, Flávio e diretor Luamin, por favor. Presidente do Conselho, é o seguinte, é porque a gente está discutindo aqui o calendário de 2020 e eu, por exemplo, não vou estar em 2020. E eu não me sinto assim... confortável em votar em algo que eu não vou estar, né? E principalmente alguns membros do camp, né? Dos diretores de camp. Então, eu acho que seria interessante postergar esse voto para após um novo conselho ser formado, né? Aí,
após isso, já poderia até discutir nessa reunião, não só o calendário, mas também os membros das câmaras, enfim. Essa é a proposta. Boa tarde. Eu tenho uma sugestão, na verdade, para analisar o que a gente vê, pelo menos os diretores de campo estavam conversando, que esse sistema, né, de 2 dias para a gente estar reunido com SUM, com SAD e com CEP, às vezes fica muito corrido. Isso acaba perdendo a qualidade do debate, porque a gente acaba limitando nossas discussões a 4 horas de reunião. Eu não sei qual seria a viabilidade de a gente conseguir um dia para cada conselho, né, com SUM, com SAD e com CEP. E aí, considerando que agora a gente vai ter docentes e discentes e técnicos vindo dos campos participar de reunião, colocar o Consum no meio do Consad e do Consep, que aí quem for só do Consad fica pro Consad e Consum, e quem só do Consep vem pro Consum e depois pro Consep, né? Seria uma proposta para a gente estar trabalhando dessa forma, que assim, como o senhor mesmo falou, já tem muitas pautas que estão pendentes, né? Ou seja, a gente tem muitos processos pendentes e está reunindo um conselho, né, que acontece a cada 2 meses, apenas 4 horas. Eu acho que a gente poderia fazer esse esforço aí para reservar pelo menos um dia inteiro para cada conselho. Gostaria de fazer uma consideração em relação às 2 proposições. Em relação à proposição do Flávio, eu vejo que não há nenhum prejuízo de nós decidirmos o calendário e depois a nova composição revisar essa decisão. Até porque, inevitavelmente, a primeira reunião de fevereiro vai ter que ser decidida ou só por mim, ou pelo conselho parcialmente mudado na reunião de dezembro, porque os diretores de campo ainda vão estar aqui e vai ter uma nova composição, quer dizer, inevitavelmente essa situação vai acontecer, ou agora ou em dezembro, pelo menos para decidir a primeira reunião do ano, tá? A data da primeira reunião do ano. Então, eu não vejo que haveria um grande prejuízo se a gente já acatasse essa proposição do professor Jarsen, já ajustasse, e se houver um novo entendimento do conselho, um pedido para nós revisarmos, revisaremos não há nenhum problema, não é uma decisão estática a questão do calendário. Então eu queria fazer uma ponderação sobre essa proposição. Sobre a proposição do professor Loamin, também gostaria de fazer um pensamento. Por exemplo, hoje, essa reunião em particular, nós não temos mais tempo, porque ontem nós tivemos um evento, mas geralmente nós temos para um dos 3 conselhos a possibilidade de trabalhar o dia inteiro. Ou se for com o SAD, ou se for com o CEP, é necessário, ou com o SUM. Geralmente, não é sempre que precisamos. Aí nós isso tem um impacto financeiro. Se nós trouxermos e já colocarmos que vai ficar 3 dias, tem um impacto financeiro e que agora vai ser um pouco maior, não é? Porque nós temos de outros campos. Então, eu ainda gostaria de defender de que a gente sempre tentasse trabalhar em 2 dias, e lembrando que aí esses 2 dias é importantíssimo que todos reservem os 2 dias. Tá? Por quê? Porque pode acontecer de, por exemplo, a gente está no CONSAD, por exemplo, no primeiro dia, e haver a necessidade de estender o CONSAD e passar o CONCEP para outro dia. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, a gente tem evitado o máximo, mas acontece, né? Ia ser muito difícil acontecer das 3 reuniões demandarem uma extensão, mas pelo menos uma delas é comum, e já aconteceu algumas vezes a gente cancelar o CONCEP da tarde, ou o CONSAD, transferir para outro dia e estender a reunião. Então, eu queria fazer essa ponderação sobre essa questão do impacto financeiro, né? Lembrando, a última vez que eu levantei, eu posso estar com esse número equivocado, mas cada reunião nossa equivale a cerca de uns R$5.000, né? Esse valor vai aumentar um pouco mais agora, então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, se a gente vai estender para 3 dias, né, a permanência dos conselheiros. Eu creio que tem pontos positivos, né? Eu concordo plenamente, isso deixaria a gente mais à vontade, não é? No entanto, eu creio que vai esbarrar um pouco nessa questão da alternância, que aí se for 3 dias vai ter que ser tipo terça, quarta e quinta, acho que toma muito tempo da semana, enfim, acho uma ponderação importante, mas eu queria fazer essa consideração. Professor Aquino. Eu defendo ainda a alternância e não inclusão de mais um dia, porque não é questão só financeira,
questão do conselheiro repor a aula. Eu estou saindo do consumo e do CONCEP não dá. É reposição de aula direto que você tem que fazer, principalmente se você tem outras atividades dentro da instituição. Então, não sei como é o caso dos diretores, né? Tem 30 horas aí e tal, mas tem que ser visto dos demais conselheiros que não interrompem realmente nada de atividade e aí fica o sábado para fazer as atividades de reposição, né? E eu vou levantar agora um outro problema que é maior, dos alunos. Ok? Os nossos discentes ainda ficam mais ainda fragilizados sem a alternância e com 3 dias a mais, com mais um dia de atividades, né? Então, alguns deles eu acho que até abandonaram porque viram que suas notas foram para o fundo do poço, né? E não tem a coisa. Pelo menos um eu sei que ficou nessa situação de suas notas caírem muito. Então, imagina você tomar 3 dias de 5 dias de atividade na semana. Não tem condição, ok? Obrigado, esse é o meu posicionamento. Alternância e continuidade de, pelo menos, não ultrapassar 2 dias. Eu lembro que naquela estratégia, eu penso que a gente pode manter a alternância, que eu creio uma coisa muito positiva, atender a recomendação do diretor Jarsen, não envolver sextas-feiras, trabalhar com terça, quarta e quinta e alternar também. Eu não vi aqui, Eliane, a gente geralmente deixava o dia de reunião extraordinária para depois. Poderíamos alternar isso também, quer dizer, alternar. Então, ao dia da extraordinária, que pode não ter convocação, a gente ser um pouco antes, que de repente pode ser que a gente faça em um só dia, no mês que só tem CONSAD e CONCEP, por exemplo. Não é? Então, fazer essa alternância também. Por exemplo, esse aqui é um exemplo. Geralmente, no calendário do ano passado, que eu lembro, as extraordinárias sempre era o segundo dia. A gente poderia fazer a alternância da extraordinária poder ficar antes, que aí efetiva completamente essa alternância, podendo inclusive, porque essa extraordinária nós temos utilizado com bastante parcimônia, né, bastante calma. Já teve situação da gente não convocar, mas é um dia importante para deixar, principalmente para uma situação em que o CONCEP e o CONSAD se prolonguem. Então é uma possibilidade de um dia com uma pauta mais extensa, tá certo? Professora Alana. Professor, acho que tem que ser depois mesmo. Porque aí na reunião que vai decidir se vai prolongar um CONCEP ou CONSAD, aí tem que deixar reservado. Mas, na verdade, a minha fala é para reforçar, né, um dia reservado. O diretor de instituto não tem substituto. Também é docente, também é orientador, né? Tem vida social, apesar do sábado não ser para a vida social do diretor, né? Mas é uma necessidade que a gente tem, até mesmo para a gente poder organizar a nossa agenda dentro do instituto. E aí, nisso, tem que acompanhar as câmaras, porque a gente já decidiu aqui que toda câmara tem que ter um representante diretor, né? Então, se ela continuar tendo, pelo menos assim, eu já olhei ali que pela disposição ali, eu vou ter reunião na terça, na quarta, na quinta, quase a semana toda, né? Então, e aí a aula, né? E assim, a aula, a gente tem que repor a aula. Por exemplo, esse semestre agora, acho que eu tive um prejuízo de umas 3 a 4 aulas. A professora Solange já está me olhando ali. Fiz reposição, professora. Então, a gente precisa ter esse cuidado com, pelo menos assim, agora a gente está planejando o horário. Então, eu já disse para o meu coordenador, olha, minhas aulas na sexta, por favor, porque aí não tem o risco de correr esse problema. Então, eu vou concentrar a aula de manhã, vou dar aula de manhã e à tarde também vou dar aula para não ter prejuízo de reposição de aula. Então, assim, pelo menos reservar um dia. E também, isso não se estende somente às reuniões do conselho. A gente também gostaria de pedir para as pró-reitorias, né, para a gente também evitar sexta-feira para reunião, porque além das reuniões da Câmara, tem as pró-reitorias, PROGES, PROEM, né, a PROPIT, né, então acaba a PROCE, e a gente sempre tem representações
Vou para a reitoria. Então, evite a sexta-feira. Já foi, às 10 horas. Uma consideração também que quero colocar, é importante a gente destacar, desde o início do funcionamento do Conselho, efetivamente dos primeiros conselheiros eleitos, lá de 2014, nós temos tido um amadurecimento do Conselho. Nós tínhamos dificuldade de ter quórum para as reuniões. Então, o próprio Conselho colocou as suas normativas, vamos fazer funcionar o regimento. Hoje nós não temos mais o problema, porque as faltas precisam ser justificadas. E eu acho que esse exemplo que o Conselho deu acabou sendo replicado nas unidades, e tem sido o exemplo. Então, tem tido esse amadurecimento. Eu penso que um amadurecimento que a gente precisa avançar para os próximos conselheiros que vão vir, a gente pegar essa garra, essa energia deles, é o amadurecimento quanto à participação nas câmaras. Quanto mais madura a discussão chegar até o Conselho, em termos de debate na Câmara, a discussão aqui ela fica menos extensiva. Então, isso otimiza nosso tempo, otimiza a leitura de trabalho. Se os pareceres chegarem já com toda uma discussão exaustiva dentro dos setores, a gente já chega aqui com um amadurecimento melhor para o debate. Então, a presença nas câmaras, eu penso que tem que ser o nosso foco agora de cobrança nossa, né, como Conselho. Assim como nós fizemos a cobrança dos conselheiros para se fazerem presentes, nós termos quórum no Conselho, agora é fazer isso também nas câmaras, que aí o debate ele vem mais amadurecido, e aí a gente avança no termo de um ponto de pauta, não vão ser todos os pontos de pauta que vão ficar o tempo todo muito extensivo, ele já esgotou na instância anterior, né? Então, acho que esse é um investimento em termos de estratégia que a gente pode pensar, que aí os 2 dias vão ser bem mais aproveitados. Vamos tentar encaminhar da seguinte maneira. Sérgio faz uma nova proposição para a gente decidir na reunião de dezembro, pode ser? Sem as sextas-feiras? Pronto, aí, de certa maneira, atende a proposição do Flávio, mas esse ano precisamos fechar isso, como eu falei, pelo menos para a primeira reunião do ano, né? Vamos precisar fechar. Mas aí já te contempla, você não decidiria agora o calendário. Mas foi boa essa discussão, a Sérgio apresenta. Aí eu sugiro, não é, que já seja enviado antes, inclusive, para eles, para análise deles, né, fazer essa proposição. Tá certo? Alguma outra... há concordância com relação a esse caminhamento? Tá? Então, levar em consideração. Pró-reitorias, por favor. Agora os pró-reitores não podem pedir isso, tá? Não podem seguir o exemplo, tá? Não podem pedir isso. Então, agradeço enormemente. Temos agora... terminamos a ordem do dia e, no que ocorrer, há uma proposição de inserção de um ponto de pauta relacionado a uma manifestação do consumo com relação às declarações últimas do ministro da Educação sobre a existência, não é, de drogas e de produção de drogas ilícitas dentro das universidades. Há alguma disposição contrária à inclusão desse ponto de pauta? Há disposição contrária? Não havendo nenhuma disposição contrária, então nós vamos considerar então aprovada a inclusão desse ponto de pauta. Há alguma outra proposição de ponto de pauta para o que ocorrer? Então, não havendo, então consideramos incluído esse ponto de pauta, eu passaria, pois, claro. Talvez algo que contemple aos colegas que aqui estão, né, representantes que foram eleitos, talvez ficasse bem marcado que agora, nesse ponto de pauta, pudesse ser feita a nomeação deles, ou seja, incluir, não sei se é possível, né, a posse, o ato de posse, né, deles. Professor Aquino, eu já assinei a resolução. Então pronto, já foi. Assinei a resolução. A própria resolução diz que a partir da sua publicação estão empossados. Então,
Eu vou fazer essa declaração, só que eu faço questão de fazer de novo isso com a presença de todos os conselheiros eleitos, tá certo? Mas vou fazer essa... Então, antes de começar isso, olha, eu já assinei, já está aqui assinada a declaração. Então, a partir da publicação, estão devidamente empossados os novos conselheiros, titulares e suplentes, tá certo? E na próxima reunião de dezembro, nós vamos ter uma linda recepção com oportunidade. Não, e eles já vão chegar dentro do novo estilo de coffee break do Consum. Quer dizer, tem que trazer algo, né? Então, tá certo? Trazer algo. Vou passar aqui para o senhor Denise, só um instantinho. Só para lembrar que o coffee break de hoje é um presente do CONSAD para os conselheiros. Foi coleta e no próximo nós vamos fazer já para todos os conselheiros. O CONCEP paga o próximo. Isso. Só para a gente não ficar apertado em relação ao horário, então temos a aprovação desse ponto de pauta. Eu vou passar para a professora Helenise, que fez a proposição para iniciar essa discussão e abrir para os conselheiros, abrir para os outros que estão aqui presentes. Estou vendo coordenação do DCE, estou vendo presidência do nosso sindicato, dos professores, para falar sobre isso, mas para não correr o risco de nós... nos estendermos na discussão e haver um esvaziamento, eu gostaria muito que nós fizéssemos um agradecimento nesse momento e fazer uma despedida oficial, vamos dizer, dos conselheiros que estiveram conosco durante esses 2 anos. Então, quero agradecer enormemente o respeito que vocês tiveram com a minha pessoa em particular, com o presidente, o trabalho exaustivo, não é? Exaustivo. Eu consigo lembrar do trabalho que eu tive ainda como conselheiro, com alguns desses conselheiros nas câmaras, né? Da própria professora Helenise mesmo, fomos aí companheiros da Câmara de Legislação e Normas. Então, quero fazer um agradecimento muito especial a vocês. Trabalho duro, críticas dentro de um nível de respeito mútuo, de construção, de respeito. Espero, fica o meu pedido de desculpas por qualquer palavra mais atravessada nas nossas discussões nos conselhos, mas vocês, conselheiros, posso dizer, saem de cabeça erguida, tendo feito as entregas que vocês se comprometeram com a comunidade. Eu agradeço muitíssimo o trabalho de vocês e abro, franquio, a palavra para os demais conselheiros, para os nossos quase ex-conselheiros, né? Poucos minutos, pouco tempo aí para... Então, eu passo a palavra para vocês, mas fica a minha expressão de gratidão. Para mim, né, que tive essa trajetória de estar como conselheiro, sei um pouco, não é, desse trabalho importante que é representar a categoria, mediar dentro das categorias. É tudo muito diverso, são muito diversas as opiniões. Então, mediar isso, representar as categorias que são tão diversas, é um trabalho muito difícil. E agradeço muitíssimo esse jogo de cintura, esse trabalho político que vocês exerceram para a comunidade. Então, estou vendo o professor Aquino, Claudirã também já pediu a palavra. Vou levar para você o microfone, Claudirã. Nesse último boa tarde, né, em que estou aqui participando como conselheiro, quero agradecer em primeiro lugar os votos que recebi 2 anos atrás da minha categoria, que me elegeu para o CONCEP. Espero ter representado dignamente os votos que recebi. Quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com Juliana, ter trabalhado com o Flávio, com o Alain, com o Júnior. Que mais? A professora, que era a nossa presidente, a Lidiane, né? E, em especial, a companheira Alana, que foi imposto a nós dois a condição de sermos presidente e vice, né?
E quero dizer assim que se você tiver uma equipe como esses que eu citei agora, né? Temos também a Amanda, né? Que trabalhou lá junto conosco. Fica muito fácil o trabalho. Na realidade, foi um dos trabalhos para mim assim bem simples, porque passava para eles mesmo, né? E o legal é que agora é uma propaganda meio falsa, tá? Mas serve aí. Seja presidente da Câmara de Legislação e Normas, seu nome vai estar ali nos pareceres, né? Mas assim, muito obrigado, em especial ao professor Hugo e à professora Aldenise, né, que estiveram à frente desses conselhos. Por incrível que pareça, algumas vezes eu votei contra lá, tá? E votei algumas vezes, até com uma certa frequência, algumas decisões. Mas porque esse é um exercício democrático, correto? É um exercício que fortalece a universidade e que faz com que a gente possa avançar naquilo que nós sonhamos com uma instituição forte, que é responsável, eu posso dizer, não somente em debater as questões sociais pertinentes à nossa região, ao contexto nacional, mas hoje, sem dúvida alguma, o grande instrumento de melhores perspectivas para, principalmente, as populações mais fragilizadas da nossa sociedade. É essa instituição. E é uma honra ter sido um servidor aqui presente. Quero agradecer a equipe da SERJ, que é show, né? Meus alunos sabem quando eu digo que é show, é porque o negócio é bem feito mesmo. Então, a persistência em colocar lá no WhatsApp, professor Aquino, o senhor tem reunião, professor Aquino, não falte a reunião, faltam 15 minutos, professor Aquino. Então, realmente é muito legal isso de vocês, fica meu enorme carinho, já fica uma saudade grande no meu coração, mas eu quero voltar à minha sala de aula, é muito mais tranquilo do que estar aqui. Parabéns a todos que foram eleitos, que sejam 2 anos assim de muita alegria aqui dentro, né? Muita alegria aqui dentro, ok? Então, quem veio com a intenção de fazer disso daqui um inferno, não pode estar aqui dentro, é debater, ok? Com responsabilidade, porque essa não é uma instituição do reitor, nem da vice-reitoria, nem de grupos de professores. Essa instituição pertence a essa sociedade. E o nosso debate tem que ser acima de qualquer princípio ideológico, acima de qualquer questão pessoal. Graças a Deus não tenho questão pessoal com ninguém. E acima, inclusive, às vezes, daquilo que nós temos de achismo, para que possa a instituição crescer. Eu só tenho uma única reunião aqui que eu posso lembrar que eu saí muito triste, o coração doído, alguém pode lembrar, mas o restante dessas reuniões que aqui participei foram reuniões que muito me alegraram o coração, porque vi o crescimento dessa instituição em diálogos que respeitaram todas as opiniões. Muito obrigado pela participação e estou pronto e continuo nessa condição de ser o que eu quis ser, servidor público, e escolhi o espaço federal para ser um servidor público. Muito obrigado esse tempo aqui. Beijo no coração de todos. Igualmente também, nesse último boa tarde a todos e a todas. Para mim foi... Oi? Isso, aqui no conselho, tá? Eu quero agradecer a todos aos conselheiros que eu tive a experiência de compartilhar um pouco, desde a gestão anterior, que onde eu iniciei, eu até revisei aqui a ata,
Meu primeiro mandato tomei posse no dia 11 de julho de 2016. Ou seja, são 3 anos e meio já como conselheiro. Quero destacar que aprendi bastante coisa, né? É uma experiência incrível para os alunos que vão entrar agora. Eu sempre digo isso para os meus colegas, né? Se você consegue se habituar ao ambiente que é o consumo, que é o CONSAD, o CONCEP, você consegue se adaptar a qualquer reunião. Inclusive, eu era também representante da minha turma no colegiado, então lá era moleza comparado aqui, né? Então, eu faço um agradecimento especial. Gostaria de citar o nome de todos, mas não posso. Então, gostaria de destacar o nome da professora Denise, tá? Professor Iraceni, professor Joaci, também o professor Hugo, né? Que eram os nossos professores assim referenciais quando nós entramos. Inclusive, quando eu cheguei ao conselho, eu não sabia nada, estava perdido. O próprio professor Hugo, não sei se ele lembra lá, mas ele chegou com a gente, explicou tudinho, como é que funciona o conselho, as câmaras, e naquele momento isso foi importantíssimo para a nossa caminhada dentro do conselho. Peço desculpa aos estudantes, na verdade, né, porque infelizmente durante esses anos nós não conseguimos assim, uma total conversação, né, um total entendimento. Infelizmente tivemos muitos colegas que entraram, mas logo em seguida desistiram. Eu até conversava ali com o Igor, né, que eu faço críticas a isso, mas ao mesmo tempo eu não faço nenhum tipo de julgamento, porque eu entendo o que eles passam. Eu mesmo, ano passado, não tive muito presente aqui por conta de estágio, né? Então, mas assim que eu voltei, por exemplo, esse ano, eu vi que só haviam 2 colegas aqui e resolvi retomar aí para colaborar com os trabalhos. No mais, eu agradeço todo mundo e deixo uma mensagem para os colegas agora que vão assumir, que estão assistindo a gente, que possam assumir esse compromisso de verdade com a universidade. Professor Hugo sabe que eu sempre defendo uma bandeira, né, que os estudantes chegavam para mim perguntando assim, não vai defender o ICTA porque eu sou do CTA? Não. Lá no conselho eu tiro minha camisa do CTA, tiro a camisa do meu curso, aqui eu sou o FOPA. Tá? Então, o mesmo eu digo para vocês, né, por mais que vocês tenham pensamentos diferentes, e é um desafio isso, né? Uma universalidade de pensamentos entre os discentes da universidade. E para agregar tudo isso e chegar aqui e tomar uma decisão, às vezes é complicado. Tá? Mas vocês estão representando agora toda a categoria discente. Desejo uma boa gestão aí dentro dos conselhos. Muito obrigado. Ai. Bom, primeiro eu tenho que agradecer aos votos que eu recebi, porque sem os votos eu não estaria, obviamente, aqui. Então, eu agradeço a cada voto, a cada confiança da minha categoria. Foram 144 votos. Agradeço de coração e espero que eu tenha representado tanto quanto que eles estavam esperando de mim. Também agradeço a todos os conselheiros, aprendi muito com vocês, muito mesmo. Agradeço aos colegas das câmaras, como o professor Aquino falou, aprendi muito, principalmente com a Câmara de Legislação e Normas, a de Administração Financeira. É muito interessante você debater coisas que vão mudar a universidade para o bem, né? E você saber que você está ali colocando uma ideia sua é muito gratificante, porque eu saio mais renovado, porque, de uma certa forma, eu estou ajudando a desenvolver a universidade, mesmo com um voto, uma proposta ali. Então, isso renova muito, mesmo quando a gente sai cansado, quando tem que fazer parecer no sábado, domingo, de madrugada, a gente sabe que está ali para desenvolver a universidade. Agradeço a equipe da SEG, que sempre foi bem legal com a gente, sempre foi tranquilo. Então,
a esse agradecimento. E em relação como pessoa, eu acho que eu saio muito mais maduro do que eu entrei aqui. Saber ouvir, aprendi muito com vocês. A sensibilidade da democracia aguçou muito mais também na minha concepção. Não atropelar as coisas. São alguns valores que, obviamente, eu aprendi muito com todos vocês, com todos os conselheiros. E eu vou falar até uma fala que o Mike sempre falou, né? Que durante esses 2 anos, a gente, pelo menos eu acho, a gente acertou mais do que errou em todas as nossas decisões. Então, eu saio com, que eu acho, com dever cumprido. E parabenizar aos conselheiros, aos novos conselheiros, e espero que continue nesse desenvolvimento, né? Agora vocês estão representando, obviamente, a categoria, mas globalmente a universidade. Então, sempre saem notícias, né? O conselho aprovou isso, o conselho aprovou isso. Você faz parte do conselho, você faz parte da universidade e está na ponta da decisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente decidir aqui. Obrigada a todos vocês, viu? Não tendo mais inscrições, sinto-se todos abraçados, espero abraçá-los efetivamente daqui a pouquinho. Nós vamos iniciar, então, o nosso próximo ponto de pauta. Eu passo a palavra para a professora Helenise para fazer novamente essa provocação ao conselho e nós começarmos, então, a partir daí as discussões. Então, já lhe agradeço, mesmo sob seu protesto, já agradeço. Só para a gente retomar o assunto conforme o seu pedido inicialmente, por favor. Ok, professor. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que o ponto que eu falei é de conhecimento de todos. Acredito que não há alguém aqui que não se sinta ofendido com a fala do nosso ministro da Educação, que acho que de ministro ele não tem um comportamento adequado. Eu acho que esses últimos meses a gente vem sofrendo várias ofensas e ataques de diversas naturezas, inclusive com contingenciamento de recurso, que é uma forma de ataque, com discursos ofensivos, difamadores. E a minha fala ela vem no sentido da gente se posicionar. Eu sei que, às vezes, a gente conversa com um colega ou outro e diz assim, mas nota para quê? Nota não serve para nada, não vai resolver, não vai mudar. Mas eu acho que um posicionamento da instituição ele tem uma validade política muito importante. Independente desse posicionamento não mudar o que foi falado ou não criar responsabilidade sobre aquele que falou. Isso tem as outras instâncias que, inclusive, eu vi o posicionamento da Andifes, que ela está buscando os caminhos que cabem judicialmente a partir da responsabilização, da busca da responsabilização pela fala. Então, a minha proposta ela é muito simples, que a gente emita uma nota, um posicionamento do Conselho Universitário de repúdio à fala do ministro. Aproveito a presença dos membros dos sindicatos e coletivos dos diretórios acadêmicos que, de repente, podem compor com a gente essa nota que dá mais representatividade, dá mais legitimidade. Então, minha proposta ela é bem simples nesse sentido, é realmente fazer uma nota de repúdio em defesa da universidade pública, gratuita e com qualidade que nós temos. Moção, nota, eu não sei realmente o termo técnico. Nós, neste final de semana, né, nós montamos uma força-tarefa no sábado para fazer um vídeo em alguns laboratórios de química e de farmácia aqui da universidade, para fazer um contraponto de forma científica, digamos assim, né, mostrando nossa produção, mostrando o que os laboratórios fazem, agradecer aí os professores do ISCO e do IBEF, que no sábado de manhã nos receberam para fazer essa edição. Nós estamos em fase agora de edição do vídeo, mas entendemos que a equipe do Gabriel está bastante atarefada, porque vocês já sabem a equipe do Gabriel, é só ele. E aí a Fanny dizendo assim para mim, não, mas eu acho que até sexta a gente termina o vídeo. Eu disse, Fanny, tem que aprontar esse vídeo antes dele soltar a próxima pérola, porque senão não dá tempo, né?
Mas eu acho que assim, realmente, quando você cria um lastro de sempre repetir a mesma informação errada, algo fica dessa informação errada. Então, é mais ou menos isso que tem acontecido, né? Você vê um discurso sempre passando aquela mesma imagem e parece que se contrapõe, aquele discurso sempre fica. Eu também sou bastante reticente em relação a notas de repúdio e notas e tudo mais. Penso muito como alguns falaram, mas eu acho que a situação chegou no ponto que está valendo qualquer coisa, né? Aí é deixar bem aberto aqui para o conselho poder discutir qual o tom, qual o ponto. Eu acho que caberia também um pouco do histórico do que foi o fato, efetivamente. Não sei se alguém quer narrar ou se já se toma como implícito que todo mundo conhece, né? Não, acho que alguém poderia falar do que exatamente, onde foi a fala do ministro, o que ele disse, caberia também algum relato nesse sentido. Professor Aquino. Professor Aquino. Boa tarde novamente. Minha fala assim, mais no sentido de talvez uma experiência de mais tempo dentro da universidade. Cortes sempre tivemos. Ok? Sempre tivemos. De direita, de esquerda, porque esse é um papel que tem sido desenvolvido da universidade, tanto contra a universidade, tanto pela direita quanto pela esquerda, de nos fragilizar, no sentido de... já existe até uma cultura que eu sou adepto dela, o reitor sabe. Prepara projetos, prepara licitação, deixa tudo prontinho, para no final do ano você ganhar dinheiro a mais. Sabe por quê? Porque todo ano tem esse contingenciamento. Ok? E aí no final do ano, novembro, solta em cima da hora, para que depois tenha um discurso. Qual é? Somos incompetentes na gestão de recursos financeiros. Mas, pela primeira vez, assim, eu vejo... eu não estava na universidade no tempo do passarinho, mas nesse momento em que eu vivo a universidade, pela primeira vez, eu acho que tem que haver um movimento forte numa tentativa de retirar um ministro que verdadeiramente nem Paulo Renato, que talvez eu imputei ao Paulo Renato o maior prejuízo à educação brasileira, nem no Paulo Renato nós tivemos algo tão violento contra a universidade. Minha mãe diz que muitas vezes nós temos que ficar calado e ouvir as coisas acontecer. Mas há um momento em que nós não podemos mais nos calar. Eu não sou favorável, nós emitimos notas, mas chegou um momento que não dá para ficarmos calados como uma instituição. E eu concordo com essa nota, menção, o que for, no sentido de produzir um barulho dentro das universidades e junto à comunidade, porque essa instituição aqui tem credibilidade em Santarém. E se ficar calada nesse sentido desse ataque tão violento e tão forte, dá a entender aquilo que a minha mãe dizia, que muitas vezes, quando a gente cala, nós consentimos. Né? Eu acho que é o momento de nós emitirmos uma nota à sociedade e eu creio que seria muito bom para a nação a retirada desse ministro. Né? Não estou dizendo que é bom para a universidade, mas é para a nação. E essa construção, eu acho que vai passar fortemente pelo desequilíbrio desse ministro em relação às universidades, ou pelas universidades, né? Esse clamor. Porque lá atrás houve alguns movimentos, nós vimos o que esses movimentos fazem. Então, acho que é um momento de nós fazermos movimento dentro da universidade para que não se levante mais nenhum ministro que vá afrontar a universidade pública gratuita e que tenha qualidade, não é que nós dizemos não.
essa qualidade, governos passados tentaram de todas as formas, né, professora Raimunda? Mostrar, fazer novas provas, mudar a forma de avaliação para dizer que não existia qualidade dentro da universidade pública. E todas essas artimanhas passadas, principalmente pelo Paulo Renato, foram colocadas por terra abaixo. E agora nós vivemos um momento em que o ataque é como se fosse de personalidade. Isso é muito ruim. O ataque é como se fosse de caráter, na moral da universidade. E aí nós temos que, como universidade, porque o ataque é para todos nós. Eu me sinto indignado de ter que ouvir, né, uma notícia desse tipo da minha casa, se perpetuando pela imprensa, junto com minhas netas, principalmente. Elas já entendem alguma coisa. Ô, vovô, é lá na sua universidade? Né? Então, eu acho que é um momento muito forte de nós fazermos uma pressão em relação a isso. Esse é o meu posicionamento. Eu vi uma inscrição da professora Raimunda Costa, não sei se tem mais alguém inscrito, eu vou deixar o pessoal da SEGE controlar isso, eu não tô muito atento, mas eu vi a professora Raimunda. Obrigado. Eu, na quinta-feira, quando eu peguei o meu celular e eu vi a mensagem, e a questão, além da consideração que ele faz, ele generaliza. E eu dizia, esse governo iniciou e nós fomos tornados comunistas, né? As universidades e não é só o ataque à universidade, é ataque aos professores, fundamentalmente. Então, nós fomos rotulados de comunista. E aí, legal, engolimos, legal. Depois ele veio a público e disse que o que ele queria pegar era as zebras gordas, que eram os professores universitários que recebem 40 mil reais mensais. Tá certo? E depois, não, 40, eu tenho CTA, rapaz. Então, aí eu disse, olha, eu até sou gorda, mas eu não sou zebra gorda. Fiquei revoltada, mas engoli. Certo? E agora, ele vem e diz que nós plantamos, cultivamos maconha, produzimos, e no final, quem faz tudo isso só pode contrabandear. E com agrotóxico. Então, é uma questão muito séria. Isso a gente ri, mas é um negócio muito sério. É muito sério. E eu, naquele momento, eu dizia, eu precisei viver 41 anos de serviço público e 26 anos na universidade pública para ser taxada de tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa, sim, fazer alguma coisa. E eu quero dizer para vocês, colegas, que eu já venho de experiência de sindicato, de militância, e uma moção, ela serve sim, porque vocês sabem que já existe no Ministério Público um recurso de um juiz do Rio Grande do Norte, que está se manifestando contra essas coisas que ele tem feito, e existe muita mobilização nesse sentido. E uma moção ou uma nota, quer demos o nome que dá, mas normalmente a gente dá o nome de moção, é um documento a mais que vai somar nessa insatisfação que a gente precisa deixar claro. É preciso que o governo nos respeite. E quando eu falo, porque a gente não adianta falarmos apenas do ministro da Educação, porque o ministro da Educação, ele expressa o encaminhamento da gestão desse país, que não tem respeito por nós, que não nos considera como seres, inclusive como servidores públicos. O que sai sobre questão de servidor público nesse país a partir desse governo é assustador. Ou a gente diz, olha, nós não aceitamos isso, ou então, como eu disse naquela outra reunião passada, o silêncio também
é uma forma de acatamento. Eu acho que nós precisamos sim nos manifestar. Temos uma responsabilidade pela nossa instituição. Nós acabamos de ouvir colegas que estão saindo desse conselho e falando da importância, da relevância. Eu fico, porque vocês sabem que eu sou uma defensora do sentimento de pertença, que eu acho que ainda falta na nossa universidade. Já melhorou muito isso. E esse sentimento de pertença, mais do que tudo, precisa estar presente nesse conselho, porque nós somos a instância máxima dessa universidade. E aí, tanto que nós temos uma importância tão grande na dinâmica de funcionamento dessa universidade, que somente nós podemos, inclusive, nos posicionar contra o nosso próprio reitor. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. E ser indiferente a tudo isso é, na verdade, achar que esse moço, que infelizmente é também professor universitário, acha que pode dizer para a gente, para dizer para a sociedade inteira, que nós não servimos para nada. Que a universidade pública ela não é investimento, ela é só gasto, é desperdício. Eu acho que não podemos calar sobre isso. Acho que é momento de se fazer alguma coisa assim. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Renata, eu sou do DCE da UFOPA ainda, dessa gestão que também começa, né, a se despedir. Mas acho que primeiro eu queria agradecer que a professora Helenise tenha colocado como ponto de discussão, né, a última declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Não é a primeira vez que esse ministro atua de forma grosseira e contra o ensino público, contra as universidades. Na verdade, desde o momento que tomou posse como ministro da Educação, já foi o ministro que fez duros ataques às universidades, ao pensamento crítico, à ciência como um todo. Então, é muito importante que o Consum, que hoje está se despedindo, consiga aprovar essa moção em repúdio a essa última declaração do Weintraub. A gente tem que compreender o porquê dessa declaração do ministro, né? Esse governo, na verdade, o governo Bolsonaro e os seus ministros, são pessoas que têm ódio da universidade pública, porque aqui dentro a gente tem uma maioria hoje, pela primeira vez, negra dentro da universidade. A gente tem gente pobre, a gente tem indígena, quilombola. A nossa Universidade Federal do Oeste do Pará é a universidade que mais tem estudante indígena. E essa população ocupando esse espaço, numa universidade pública, uma universidade federal de excelência, causa ódio nessas pessoas. E é por isso essas declarações, para que a população se volte contra o que a gente vem fazendo dentro da universidade, que, na verdade, é muito trabalho, é muita ciência, é muita produção científica. E como o Claudiran falou aqui, se o Consum representa a UFOPA, veste a camisa da UFOPA, eu acho que é um erro a gente não se posicionar contra essa declaração, porque é um ministro que está atacando cada um de nós aqui. Está atacando os professores que têm um trabalho para colocar seus projetos científicos, os estudantes que passam dia e noite acordado, trabalhando pela universidade, os técnicos que constroem com tantas debilidades a universidade, porque têm os seus direitos trabalhistas hoje negados também por esse governo. Então, o Consum se posicionar hoje contra esse ataque, contra mais esse ataque do ministro da Educação Weintraub, eu acho que é um ato que representa muito a nossa universidade, está no eixo das universidades públicas que defendem o seu território. Eu acho que a gente está no momento que nós precisamos falar o óbvio, porque a gente está no momento de disputa de maioria social. Então, se a gente deixa apenas a narrativa do Weintraub ser circulada pela cidade, é a narrativa que vai vencer. Então, a gente está numa disputa, a gente está no cabo de guerra, que a gente também tem que colocar a nossa narrativa em jogo e a gente tem que agitar muito a nossa narrativa, né? Que bom que vai sair um vídeo também mostrando as nossas produções científicas. Acho muito importante que a gente consiga espalhar esse vídeo, mostrar para toda a população santarena o que a gente constrói na universidade. Mas eu acho que é muito importante que o Consum, que é essa instância máxima deliberativa,
também tem uma moção, né? Concordo muito com a professora Raimunda, uma moção tem grande repercussão e é muito importante, sim, para a gente marcar nosso posicionamento de defesa da universidade. Também endosso, inclusive, o professor Aquino, de que esse ministro não deve ocupar o cargo que ele ocupa. O ministro da Educação, que é inimigo da educação, não pode estar no lugar que está. Então, agitar o Fora Weintraub, agitar pela educação pública, acho que é importante. Então, como um último ato do consumo, desse consumo que se despede, acho que seria muito importante, muito simbólico, aprovar uma moção de defesa da universidade pública e contra os ataques do ministro da Educação. É isso. Obrigada. Temos mais inscritos. Vamos fazer um encaminhamento. Eu creio que seria importante nós delinearmos uma ou algumas pessoas para fazer uma minuta para deliberação por parte do Conselho. Aí agora teria que ver qual seria a metodologia, se nós poderíamos fazer isso no grupo. Para os novos conselheiros, nós temos um grupo que você será adicionado, tá? E assim, os outros conselheiros serão removidos, os ex-conselheiros, tá? Então fica assim, entendeu? Olha, olha, a gente falou, papelzinho pode, o acrílico não, tá? O que vocês pensam desse encaminhamento? É claro que eu vou indicar a professora Helenise e a professora Raimunda Costa para a gente fazer essa minuta para ser apreciada pelos conselheiros. Agora, sim, a minha pergunta, a professora Raimunda Costa, eu sei que ela está indo já embora hoje, eu creio que seria importantíssimo a gente fechar isso hoje. Então, eu sei que a professora Raimunda Costa tem pouco tempo, né? Mas, assim, penso que a gente poderia não aguardar. Agora, claro, também é possível fazer aqui agora, ao vivo, né? Aguardar a gente pensar nessa minuta, mas eu penso que não devemos deixar o sangue esfriar, deixar para amanhã, já está bem atrasado, né? Essa manifestação. Então, amanhã, o Aldrin está falando que vamos ter um outro assunto. E uma outra coisa muito importante, sobre o vídeo, que eu creio que vai ficar muito importante, feito só por mulheres. Tá? Importante isso também. Então, podemos fazer assim? A senhora poderia nos ajudar? Que aí a gente poderia já reunir agora, aproveitar os professores, aí lança no grupo e a gente já faz as considerações e já hoje a gente publica isso e sem muita burocracia para isso. Eu creio que acho que a minha única recomendação é que não sejamos muito prolixos, muito extensos, porque senão a comunidade não vai ler. A comunicação, senão a nossa hoje infelizmente temos essa crise, as pessoas não gastam muito tempo para fazer uma leitura. Então, se a gente quer de fato alcançar quem a gente quer alcançar, temos que ser muito objetivos, diretos e incisivos na mensagem que o consumo quer passar. Tá bom? Podemos, professora? Então fique, professora. Então fique. Aí a gente aguarda essa contribuição. Aguarda no grupo. No grupo. Tá bom. Não, eu sei, porque é do horário. Isso eu estou propondo. A senhora, por então exemplo, a gente considera aprovada a... sim, claro. Não, eu tô estabelecendo uma metodologia, mas assim que a gente fechar essa metodologia, eu vou perguntar dos conselheiros se está aprovada essa moção. Nós expedimos a moção e aí a professora Helenise, aí com auxílio de dos professores que estão aí, que quiserem compor isso aí, apresenta para os conselheiros no grupo. Eu só pediria também isso, a gente tem uma certa celeridade e definimos isso hoje. Alguma disposição contrária a esse encaminhamento? Não, então eu considero que está aprovada essa moção de repúdio à fala do ministro da Educação a respeito das universidades
e também está estabelecida essa metodologia de construção dessa nota para nós publicarmos já logo amanhã logo amanhã cedo está publicada. Pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, é se o DCE e se o sindicato, aí isso vai ser uma decisão de vocês. Eu acredito que não há, por parte do Conselho, a menos que haja manifestação contrária, nenhum óbice de que o DCE e o Sindufopa ou outros sindicatos que concordarem com a nota, né, essa construção é uma nota do Consum, e se o DCE e o Sindufopa acharem por bem que ela está na temperatura correta e quiserem assinar junto, eu não vejo, pelo menos da minha parte, nenhum problema. No entanto, claro que essa construção da nota, ela é do Consum. Então, mas são bem-vindos para assinar se ela tiver condizente com aquilo que vocês, inclusive, podem ajudar a construir essa nota, mas aí a decisão vai ser dos conselheiros sobre, enfim, efetivamente. Isso, o professor Valdomiro disse que já tem alguma coisa pronta. Isso, aí eu acho que já podia escrever. Isso, eu podia... Entendeu? Porque... Isso, olha, já temos poucos conselheiros aqui. Já faz a escrita, coloca. Não precisa escrever no Word, não. Prepara que a gente formata. Tá certo? Isso. Passa... Bom, professor, queridos conselheiros, quero agradecer enormemente, 2 dias de grande trabalho. Quero mais uma vez me despedir dos conselheiros que não vão estar mais conosco, agradecer nossos diretores de camp por mais essa jornada de vocês, tá? Agradecer a todos que nos acompanham ao vivo e gravado, Sérgio, diretoria de cultura da PROCE, em especial Gabriel, responsável pela transmissão ao vivo. Um grande beijo para todos vocês. Nos vemos no próximo mês como conselheiro. Opa! Corrida da UFOPA, dia 8. Wilson, você não vai escapar, tá? Não pode escapar não, tá bom? Tá? E quem é da vibe caminhada, é caminhada também, tá? Não é só corrida, não. É só dessa vibe. Ainda não tem bicicleta, mas vai